essas novas regras aí nos novos carros populares, a volta dos carros populares, pelo menos essa é a promessa. Eu confesso que eu estou bem por fora dessas novas regras, então, exatamente por isso o Fernandinho está aqui. Fernando, eu queria que você iluminasse a nossa visão. O que o governo está propondo? Eu também estou por fora, mas antes do Fernando falar, eu já achei ruim de cara. Não entendi, não estou entendendo, mas eu acho que foi ruim. Carro popular de 120 mil. Tá tudo errado. Como o João falaria, né? Tá tudo errado. Assim, eu vou falar um pouco, primeiro a ideia deles, e depois eu trago 2 pontos para discussão, que eu acho que tá bem em linha assim, com o que você está pensando, provavelmente. Qual a ideia, né, do governo? Mais uma vez, né, tentar impulsionar a indústria, desse caso aqui automobilística, através da redução do IPI, PIS e COFINS, para carros de até 120 mil. E aí, a redução do desconto, né, seria de 1,5% até 10,79%, a depender de alguns fatores que cada carro tenha. Né? Então, por exemplo, o próprio preço do carro, a depender do preço, você vai ter mais desconto. A depender da eficiência energética, você vai ter mais desconto. E eles eventualmente estavam até falando de conteúdo nacional. O carro que tiver mais peças nacionais vão ter mais desconto. Então, a ideia seria dar uma impulsionada na indústria, e também, né, o consumo. Eles estão até falando também, ainda não está claro, né, alguma linha de financiamento diferenciada para impulsionar as vendas de carro, porque é um setor que emprega bastante pessoas na nossa economia. Né? E aí o período não foi divulgado, mas o pessoal está falando em 4 meses. Parece pouco, né? 4 meses. Sim, parece. Sim. Mas... Só rapidinho, se eu puder acrescentar. Dado que eles avisaram com alguma antecedência que iria ter o plano, se você pensar que vai ser só 4 meses, o que eles perderam de vendas em maio... Com o pessoal porque já esperando. deve compensar esses 4 meses. Porque o pessoal ficou esperando para comprar. Sim. Então, a ideia no final é essa, né? Vamos impulsionar a atividade industrial. Só que aí tem algumas discussões. A gente está falando aí há quantos meses de arcabouço fiscal, de reduzir benefícios, subvenção, vamos equalizar a questão dos impostos para todas as empresas, todos os setores pagarem uma alíquota parecida e tirar as ineficiências da nossa economia, aumentar a arrecadação, etc. Pô, a gente está o ano todo falando disso, aí a gente chega e dá um benefício para um setor. É no mínimo estranho, né? E aí a outra questão tá bom, você dá pro automobilístico, e os demais? E o setor de X lá? E o setor de máquinas? E o setor de agrícola? E o setor de... Né? Aí eu posso citar que 300 setores também vão querer, né? E aí você fica naquela dúvida. Da onde vai sair, né, esse aumento de receita para justificar esse superávit que o governo está prometendo, né? Superávit primário. Então, já me causa uma dificuldade de entender dentro desse contexto. Agora, a segunda discussão que eu acho que até vale a pena eu queria ver a opinião de vocês, que eu li uma coluna do Samuel Pessoa, puta, muito legal. Acho que esse cara é muito inteligente, inclusive ele foi no Market Makers, acho que foi no final do ano passado. E, puta, ele é muito inteligente. Aí ele até escrevi o que ele falou aqui. Ele falou assim, eu eliminaria o requerimento de conteúdo nacional, que é isso, né? Quanto mais peça brasileira, o carro fica mais barato. E deixaria trazer peças de fora, montar o carro no Brasil, mas com meta de exportação. Qualquer política pública deveria ter como meta forçar as montadoras a acessarem o mercado internacional. Então, no final, a ideia dele é o seguinte. Cara, se você quer dar uma subvenção, tudo bem. Agora, a nossa indústria tem que ficar competitiva no mercado internacional. Você dá um benefício só por dar, só gera mais ineficiência. Né? E aí, quando eu li isso, eu falei, cara, é isso. Aí ele até comenta depois na coluna dele sobre o agro. Ele fala, não, o agro realmente tem muito benefício, mas ele é competitivo lá fora. A gente exporta muito. Pelo menos você traz esse benefício. Essa política do mercado automobilístico é para você tentar dar um boostzinho no consumo interno e não ter, completamente descorrelacionado com a indústria global. Então me parece descabido. Não, descorrelacionado com o que está acontecendo no país, né? Sim. Quer dizer, as famílias estão super endividadas. E aí você vai dar um benefício para a família endividada comprar mais um carro, ou seja, aumentar o seu endividamento num momento que ela deveria estar, vamos dizer, saindo do enforcamento, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo que você diminui a arrecadação. Ao mesmo tempo que você diminui a arrecadação, e você estimula
vamos dizer, é um estímulo ruim para a indústria. Mesmo eu sou uma pessoa, ele tem um artigo de 2018 que ele estava também procurando sobre o tema, e no artigo de 2018 ele vira e fala também a mesma coisa. Ele fala assim, o grande problema é o conteúdo nacional. Isso daí é uma mentira, você está criando indústrias que, vamos dizer, são competitivas. não são competitivas e que não sobrevivem no longo prazo, porque esse programa acaba, eventualmente acaba. E aí essas indústrias ficam lá a ver navios e as empresas quebram, gera desemprego. Assim não funciona. A gente já testou isso 1000 vezes e não adianta. É isso. Trazendo essa discussão aqui para um olhar de investidor. Isso beneficia alguém, alguma empresa, alguma ação, algum tipo de investimento? Se sim, quem? Assim, o que eu olho de positivo de cara para seguradora, então, por exemplo, Porto Seguro, 50% do faturamento é seguro alto. Né? Então, você vai ter se você tiver um boost de carros novos, você vai ter, né, uma maior frota segurada. Então, você vai ter um crescimento aqui de faturamento. A IOSP, né, faz carro. Tudo bem que a IOSP ela é global, né? Então, o Brasil é pouco representativo dentro do faturamento dela, mas se você tem uma maior quantidade de carros sendo produzidos, você vai ter uma maior quantidade de rodas. Você vai ter uma... A questão é se nós vamos ter carros produzidos ou se a gente só vai desovar o que está no pátio, né? 4 meses não vai dar muito tempo para... Se for 4 meses, né, você não... Mas de toda forma, se sai do pátio, é uma pólice vendida. Ah, não, para Porto sim, mas para IOSP já está produzido a Ah, roda, né? Entendi. Mas acho que seria positivo. E para a Tegma, né, que faz a logística, o transporte dos carros novos ali, também eu acho que poderia dar um boost. Muitos se perguntam sobre as locadoras. E aí, para as locadoras, eu tenho duas visões. Uma para o curto e uma para o longo prazo. Para o curto, eu acho que acaba sendo ruim, né? Porque, imagina, elas têm um estoque de carro, de frota, né? A Localiza tem quase 600 mil carros. Se você tem um carro novo mais barato, o carro usado, o preço também vai cair, né? A FIP vai cair, fazendo com que você tenha uma redução no preço daquele estoque de carros ali. E quando a locadora for vender na parte de seminovos, você vai ter que dar um desconto maior. Uhum. Então, no curto prazo, isso é negativo. Inclusive, em 2008, quando a gente teve a redução do IPI para as locadoras, a Localiza teve que reconhecer uma perda de 88 milhões. Então, pode ser que isso aconteça no curto prazo e tanto a Localiza quanto a Movida tenham que reconhecer uma perda nesse sentido. No longo prazo, a visão é diferente. É bem mais bullish. Né? Porque, obviamente, se você tem uma redução de 10% no valor do carro, o custo ali da frota para você renovar vai ficar mais barato. Né? Então, até a rentabilidade também, o ROIC que você mede, o retorno sobre o capital investido também vai ser melhor. Então, no final, eu acho que pensando para uma ótica de mais longo prazo, as locadoras precisariam de menos capital e teriam uma melhor rentabilidade. Por essa ótica seria bastante positivo. Então, aí quando eu tento medir, né, no curto e longo prazo, eu acho que no final seria de neutro para positivo, vai para as locadoras. Boa. Essa tem sido a cabeça. E aí tem umas que são indiferentes, assim, que são empresas que atuam, de certa forma, no segmento, mas não no segmento de veículos leves. Então, Randon, Tupi, esse tipo de empresa, acho que não teria um efeito, assim, óbvio. Acho que não teria efeito. Esses benefícios são só para veículos leves, né? Isso. De carro de passeio, não serve para... Justamente para estimular o consumo das famílias ali, né? Por isso que é ali até 120 mil. A ideia era trazer um carro... num programa similar ao do Itamar lá atrás, né? Que era assim, um carro popular de fato. Só que naquela época o carro não tinha nem retrovisor de um lado, só tinha do outro. Só tinha do lado do Nem outro. brake light, essa Nem dessa brake época. light. Eu acho que quando eu tirei ABS. carta não precisava nem colocar cinto. Airbag, não tinha isso nada aí. disso. Eu dirigia sem cinto. A ideia era trazer o carro para preço de 60 mil reais. Né? Porque hoje os carros mais baratos, acho que é o Mobi e tem um outro. Kwid. Que o ID tá na faixa de 70. Então a ideia era trazer para 60.